Eu tinha uns 10 anos quando tudo aconteceu, uma idade em que o mundo parece cheio de mistérios. Estava na casa do meu primo, numa cidadezinha no interior de São Paulo, cercada por fazendas e mato. A casa era antiga, com um telhado baixo e paredes descascadas. Meus pais me deixaram lá para passar o fim de semana. Eu corria pelo quintal, brincando de bola com meus primos até o sol sumir. O quintal dava para o mato, um lugar escuro que parecia engolir tudo. A noite caiu e a lua cheia brilhava forte, iluminando tudo como se fosse dia. Minha tia fez um jantar simples e nos mandou dormir, mas ficamos acordados no quarto, contando histórias assustadoras. Ríamos, mas o silêncio lá fora era pesado, como se algo estivesse esperando. Eu estava quase dormindo quando um uivo alto me fez abrir os olhos. Era gutural, vindo de longe, mas tão perto que minha pele arrepiou. Levantei da cama esfregando os olhos, o coração batendo rápido. Meus primos estavam sentados, olhando uns para os outros com medo. A casa parecia acordada agora, com luzes acesas na sala. Ouvi os passos da minha tia e do meu tio. Fui até a janela do quarto que dava para o quintal e puxei a cortina. A lua iluminava o quintal vazio, mas o uivo veio de novo, mais alto. Senti um frio na barriga, como se algo estivesse errado. Meus primos se juntaram a mim na janela. Um deles apontou para o telhado e meu estômago embrulhou. Lá, sob a luz da lua, tinha uma figura enorme, uns 2 metros, curvada, com ombros largos. Os braços eram longos, quase tocando o telhado. Os olhos brilhavam, refletindo a lua. A figura uivou de novo, um som que fez o vidro tremer. Começou a se mover, andando em 4 patas, rápido como um animal. Corri da janela, o peito apertado de medo. Meus primos gritaram, chamando minha tia. Meu tio apareceu na porta, segurando uma lanterna, o rosto pálido. Ele nos mandou ficar no quarto e trancar a porta. Ouvi ele e minha tia saírem para o quintal. Grudei na janela, tentando ver o que acontecia. Meu tio apontava a lanterna para o telhado, mas a figura tinha sumido. O facho de luz varria o quintal, o marto, mas não achava nada. Minha tia olhava para os lados como se esperasse algo para o lado escuro. Voltei para a cama, tremendo, os joelhos moles. Meus primos se amontoaram do meu lado, ninguém querendo se mexer. O silêncio depois do uivo era pior, como se algo estivesse à espreita. Minha tia e meu tio voltaram, trancando a porta da frente com força. Passamos a noite acordados, sentados no chão do quarto. A lanterna ficou ligada, como se a luz pudesse nos proteger. De manhã, meu tio saiu para verificar o quintal. Ele voltou dizendo que não achou nada, nenhuma pegada, nenhum sinal no telhado, mas seu rosto dizia que ele não acreditava nas próprias palavras. Meus primos brincaram, tentando aliviar o clima, dizendo que era o meu tio, o único filho homem entre 6 irmãs. Falaram que ele tinha virado lobisomem, como na lenda. Eu não consegui rir. Aquela figura não era meu tio, não era humana. Passei o fim de semana grudado nos meus primos, sem querer ficar sozinho. Não saí mais para o quintal, não olhei para as janelas à noite. Quando meus pais vieram me buscar, contei o que vi, mas eles riram, dizendo que era imaginação de criança. Falaram que o interior tem histórias para assustar, mas eu sabia o que tinha visto. Aqueles olhos, aquele uivo, a forma como a figura se movia. Voltei para a cidade com meus pais, mas nunca mais quis passar a noite naquela casa. O quintal, que antes era só para brincar, agora me dava arrepios. Anos depois, perguntei para o meu primo sobre aquela noite. Ele ficou sério, disse que também nunca esqueceu. Contou que sente um frio na espinha quando passa por fazendas à noite. Parece que algo o observa do escuro. Minha tia ainda mora na casa. Nunca fala sobre aquela noite, mas tranca tudo quando a lua está cheia. O interior tem muitas lendas de lobisomem, assombrações, coisas sem explicação. Sempre achei que eram só contos, até aquela noite. Agora, não passo por uma casa de telhado baixo sem olhar para cima. Aquela figura, aqueles olhos, ainda me perseguem. Eu tinha uns 19 anos quando aconteceu. Uma idade em que a vida parecia cheia de energia, mas também de incertezas. Morava sozinho num apartamento pequeno em Belo Horizonte, um lugar alugado para ficar mais perto da faculdade. O apartamento era simples,
com paredes brancas e uma janela que dava para um beco estreito. Meu quarto tinha uma cama, uma escrivaninha e uma estante com livros, onde eu passava noites estudando até tarde. Naquela noite, estava exausto depois de horas revisando para uma prova. Deitei na cama por volta das 3 da manhã, com a cabeça pesada, e peguei no sono rápido. Acordei de repente, ou pelo menos achei que estava acordado. Meu corpo estava preso, como se algo o segurasse contra a cama. Não conseguia mexer os braços, as pernas, nem virar a cabeça. O quarto estava escuro, com uma luz fraca do poste do beco entrando pela cortina. Senti um peso no peito, como se o ar tivesse mais denso. Então, vi um vulto no canto do quarto, perto da porta. Uma forma alta, encurvada, como um homem velho. O vulto não se movia, mas parecia me observar. Não dava para ver o rosto, só a silhueta, com ombros largos e uma cabeça ligeiramente inclinada. Meu coração disparou, mas meu corpo continuava paralisado, preso naquela sensação de estar acordado e sonhando ao mesmo time. Tentei gritar, mas minha voz não saía, como se tivesse engasgada. O vulto começou a se aproximar, deslizando pelo chão sem passos, como se flutuasse. O quarto ficou mais frio e senti um arrepio que não explicava. Ele parou ao pé da cama e agora eu podia ver melhor. A figura parecia um homem idoso com roupas escuras e rasgadas, o rosto escondido nas sombras. Seus olhos brilhavam de leve, como se refletissem a luz do beco. Tentei fechar os olhos, mas eles não obedeciam, forçados a encarar aquela presença. O peso no peito aumentou, como se ele estivesse pressionando minha alma. Então ele levantou uma mão, apontando para mim, e senti meu corpo tremer, mesmo sem se mexer. Lutei com todas as forças para me livrar da paralisia. Consegui desviar o olhar, focando na cortina, e senti meu dedo mindinho se mexer. Foi o suficiente para quebrar o transe. Meu corpo se soltou e eu me sentei na cama, ofegante, com o coração batendo tão forte que doía. Olhei para o canto do quarto, mas o vulto tinha sumido. O quarto estava normal, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que não era só um sonho. Levantei e acendi a luz, verificando cada canto do apartamento. A porta estava trancada, a janela fechada e nada parecia fora do lugar. Sentei na cama ainda tremendo e passei o resto da noite com a luz acesa. No dia seguinte, pesquisei sobre paralisia do sono. Li que era comum ver vultos, alucinações causadas pelo cérebro meio acordado. Mas a sensação daquele homem velho, a forma como ele me olhou, não parecia uma alucinação. Era real demais, vivo demais. Depois daquela noite, comecei a ter medo de dormir. Toda vez que deitava, ficava olhando para o canto do quarto esperando o vulto voltar. Algumas noites sentia o mesmo peso no peito, mas não via nada. Outras vezes, ouvia um som baixo como um sussurro vindo do beco. Tentei mudar a minha rotina, dormindo mais cedo, deixando a TV ligada, mas a sensação de ser observado não passava. Comecei a deixar a luz do corredor acesa com a porta entreaberta para não me sentir tão sozinho. Meses depois aconteceu de novo. Acordei paralisado, com o mesmo peso no peito, e o vulto estava lá, no mesmo canto. Dessa vez ele não se aproximou, só ficou parado, me encarando. Consegui desviar o olhar mais rápido, mexendo os dedos dos pés, e o vulto sumiu quando me libertei. Levantei, acendi todas as luzes e fui para o banheiro lavar o rosto, tentando me convencer de que era só minha cabeça. Mas no espelho, por um segundo, vi um reflexo que não era meu, como se ele estivesse atrás de mim. Decidi mudar de apartamento no fim do semestre. O novo lugar era maior, com janelas que davam para uma rua movimentada, e me sentia mais seguro. As paralisias diminuíram e o vulto nunca mais apareceu. Mas eu evitava falar sobre isso, com medo de parecer louco.
Anos depois, conversei com um amigo da faculdade que entendia de folclore. Ele disse que paralisia do sono às vezes abre portas para coisas que não vemos, coisas que vivem nas sombras. Minha mãe, que é de uma cidade pequena, disse que casas antigas guardam memórias, às vezes de pessoas que não foram embora. Perguntei para o antigo dono do apartamento e ele desconversou, mas mencionou que o prédio tinha histórias estranhas, de inquilinos que saíam rápido. Nunca soube se o vulto era só minha mente ou algo mais. Até hoje não durmo no escuro completo, com medo de acordar paralisado de novo. Quando passo por aquele beco, ainda sinto um frio na nuca, como se algo me observasse. Algumas coisas ficam com a gente, mesmo que a gente tente explicar. Eu tinha uns 8 anos quando aconteceu. Uma idade em que o mundo parece cheio de magia, mas também de sombras. Morava com minha mãe num apartamento pequeno em São Paulo, um lugar apertado com móveis antigos e um corredor que parecia mais escuro à noite. Meu quarto era meu refúgio, onde eu brincava com meus brinquedos e cuidava do meu hamster, o Pipoca. Ele tinha uma gaiola na cômoda e eu passava horas vendo ele correr na rodinha. Numa estante alta, no canto do quarto, ficava uma boneca de pano que minha avó tinha dado. Era simples, com um vestido azul e olhos de botão, mas algo nela sempre me incomodava. Naquela noite, eu estava no chão do quarto, girando a rodinha do Pipoca com o dedo. Era por volta das 9 e minha mãe estava na sala, vendo TV. O quarto estava quieto, só com o barulho leve da rodinha e o som abafado da televisão. De repente, senti o ar ficar pesado, como se o quarto tivesse esfriado. Não sei explicar, mas parecia que algo me observava. Levantei os olhos e a boneca, que deveria estar na estante, estava no chão, perto da cômoda. Fiquei paralisado, o coração disparado. A boneca estava caída de lado, com os braços abertos, como se tivesse tentado se segurar. Os olhos de botão pareciam fixos em mim, e a posição dela era estranha, como se tivesse sido jogada com força. Corri para o canto do quarto, sentindo um frio na espinha. Tentei lembrar se tinha esbarrado na estante, mas eu estava no chão, longe dela. A boneca não podia ter caído sozinha. A estante era alta demais. Chamei minha mãe quase chorando, sem conseguir explicar o que sentia. Ela veio, olhou a boneca no chão e riu, achando que eu tinha derrubado sem perceber. Pegou a boneca e a colocou de volta na estante. Mas eu não queria mais ficar no quarto. Pedi para dormir na sala, e ela, ainda achando graça, deixou. Passei a noite no sofá com a TV ligada, mas não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos de botão me encarando. No dia seguinte, voltei para o quarto, mas evitava olhar para a estante. Passei a semana desconfortável, brincando com o Pipoca, mas sempre de olho na boneca. Ela parecia diferente, como se o rosto de pano tivesse mudado, os olhos mais fundos, o sorriso mais torto. Minha mãe dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava imaginando, mas eu sabia que não era. Aquela boneca não era só um brinquedo. Algumas noites depois aconteceu de novo. Eu estava arrumando a gaiola do Pipoca, trocando a serragem, quando senti aquele peso no ar. O quarto ficou gelado e meu coração disparou antes de eu olhar para a estante. Quando eu levantei a cabeça, a boneca estava no chão, mais perto de mim, quase aos meus pés. Os braços estavam esticados na minha direção, como se ela tivesse tentado me alcançar. Gritei tão alto que minha mãe veio correndo. Ela me encontrou encolhido no canto, apontando para a boneca. Dessa vez ela não riu. Pegou a boneca, olhou para ela com uma expressão estranha e a guardou numa caixa no armário. Disse que ia dar para outra criança, que talvez eu estava impressionado, mas vi o jeito que ela segurou a boneca, como se também sentisse algo errado. O armário onde a caixa ficou me dava arrepios. Depois disso, evitei o quarto à noite. Dormia com a luz acesa ou pedia para ficar na sala com minha mãe. O Pipoca, que antes era agitado, parecia mais quieto, como se sentisse algo no quarto. Minha mãe nunca admitiu, mas notei que ela trancava o armário com cuidado. Perguntei para minha avó sobre a boneca e ela ficou séria. Disse que a comprou numa feirinha, de uma senhora que parecia apressada para se livrar dela.
Não quis falar mais nada. A gente se mudou daquele apartamento alguns anos depois. Levei o Pipoca, mas nunca mais quis brinquedos de pano. Cresci, mas aquela noite ficou na minha cabeça. Ainda sinto um frio na barriga quando vejo bonecas de olhos de botão em lojas ou casas antigas. Sempre me pergunto o que fazia aquela boneca cair. Por que ela parecia me olhar? Por que ela parecia tão viva? Minha mãe insiste que era imaginação, mas eu sei o que eu vi. Eu tinha uns 25 anos quando aconteceu, uma noite que nunca consegui esquecer. Estava dirigindo meu carro velho por uma estrada rural em Minas Gerais, voltando de um churrasco na casa de um amigo. Era tarde, por volta das 2 da manhã, e a estrada era só uma faixa de asfalto estreita cercada por mato alto e árvores escuras. Não tinha lua, só os faróis do carro cortando a escuridão. O rádio estava ligado, tocando uma música sertaneja meio chiada. Eu estava cansado, mas alerta, porque aquelas estradas são traiçoeiras. De repente, senti o carro ficar mais pesado, como se tivesse carregado algo extra. O volante parecia mais duro e o motor deu uma engasgada. Olhei pelo retrovisor, mas o banco de trás estava vazio, só com uma mochila jogada no canto. Sacudi a cabeça pensando que era cansaço, mas o ar dentro do carro parecia diferente, mais frio, mais denso. Meu peito apertou como se algo tivesse errado. Então, ouvi um som baixo, uma respiração leve, vindo de trás. Meu coração disparou e senti um arrepio subir pela nuca. Olhei de novo pelo retrovisor, mas não havia nada. O rádio começou a falhar, soltando estática, como se tivesse perdido o sinal. A respiração ficou mais clara, lenta, quase rítmica, como se alguém tivesse sentado ali, bem atrás de mim. Virei a cabeça rápido, mas o banco continuava vazio. A mochila não tinha se movido, e o carro ainda parecia pesado, arrastando mais do que deveria. Apertei o pé no acelerador, querendo sair logo daquela estrada. O mato ao redor parecia mais alto, como se estivesse se fechando sobre o carro. A estática no rádio aumentava, misturada com um chiado que parecia um sussurro. Minha mão tremia no volante e eu tentava me convencer de que era só minha cabeça. Mas a sensação de estar sendo observado não passava. Olhei pelo retrovisor outra vez e, por um instante, jurei ter visto uma sombra no banco de trás, algo disforme, que sumiu quando pisquei. O carro continuava pesado, como se carregasse um peso invisível. Minha respiração estava curta e o frio dentro do carro parecia pior, mesmo com as janelas fechadas. Vi um posto de gasolina à frente, uma luz fraca no meio do nada. Parei o carro no pátio, quase derrapando, e saí correndo para dentro. O frentista, um homem de meia idade, com cara de sono, estava na lojinha tomando café. Olhei para ele, tentando explicar o que sentia, mas as palavras não saíam direito. Ele me olhou de um jeito estranho, como se já tivesse ouvido algo assim antes. Disse que aquela estrada era conhecida por coisas esquisitas, que às vezes os motoristas sentem passageiros que não estavam lá. Apontou para o meu carro, parado sobre a luz do poste, e disse que parecia normal agora. Voltei para o carro, hesitante, e percebi que ele não parecia mais pesado. O rádio voltou a tocar, claro, como se nada tivesse acontecido. Sentei no banco, ainda tremendo, e olhei pelo retrovisor, mas o banco de trás estava vazio. Dirigi até em casa sem parar, o coração ainda acelerado. Não contei para ninguém na época, com medo de acharem que eu estava louco. Mas aquela noite ficou marcada. Passei semanas evitando dirigir à noite, especialmente em estradas rurais. Quando finalmente falei com um amigo, ele disse que já tinha ouvido histórias assim, de sombras que pegam carona, de coisas que aparecem e somem. Ele riu, mas eu não achei graça. Anos depois, ainda penso naquela respiração, naquele peso no carro. Perguntei para o frentista, numa outra viagem, se ele já tinha visto algo assim. Ele ficou sério. Disse que a estrada era antiga, que já tinha sido caminho de tropeiros e que algumas coisas nunca vão embora. Minha mãe, que é de Minas, diz que são almas perdidas ou, pior, coisas que nunca foram humanas. Não sei o que era, mas evito aquela estrada até hoje. Sempre que passo por um posto à noite, olho para o banco de trás, com medo de sentir aquele peso de novo. Essa experiência me fez procurar outras histórias, relatos de gente que sentiu coisas que não explica.
Encontrei contos de estradas, casas, objetos que parecem carregar algo além do normal. O canal Registro do Além reúne essas histórias de arrepiar, que fazem você questionar o que é real. Se você já sentiu um frio na espinha dirigindo sozinho, ou viu algo que não explica, dá uma olhada lá. Essas coisas ficam com a gente, e às vezes é bom saber que não estamos sozinhos. Eu tinha 14 anos quando aconteceu. Uma idade em que você começa a questionar o que é real. Morava com meus pais e minha irmã mais velha numa casa térrea em um bairro tranquilo de Recife, perto de um canal que cortava a cidade. A casa era antiga, com paredes grossas e janelas que rangiam quando o vento batia. Eu passava a maior parte do tempo na sala, jogando videogame ou fazendo lição, porque meu quarto era pequeno e quente. Naquela tarde, estava voltando da escola, cansado, com a mochila pesando nas costas. Entrei pela porta dos fundos, que dava direto para a cozinha, e foi aí que tudo começou. Era por volta das 4 da tarde, o sol ainda forte, mas a casa estava silenciosa. Minha irmã, que tinha 17 anos, estava deitada no sofá da sala, vendo TV. Joguei a mochila no canto e fui pegar um copo d'água na cozinha. Quando passei pela porta que ligava a sala à cozinha, vi uma garota caminhando rápido, como se estivesse saindo da sala. Ela tinha cabelo castanho, usava uma blusa clara e passou tão rápido que só vi de relance. Pensei que era minha irmã, mas algo parecia errado. Voltei para a sala ainda segurando o copo. E minha irmã estava lá, deitada no sofá, exatamente como antes. Perguntei se ela tinha ido à cozinha e ela me olhou estranho, dizendo que não tinha se levantado. Meu estômago embrulhou, mas tentei rir, achando que era só cansaço. Fui até a cozinha de novo, mas não havia ninguém. A porta dos fundos estava trancada e as janelas estavam fechadas. Não tinha como alguém ter entrado ou saído. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei pensando na garota, na forma como ela passou, tão real, mas tão rápida. O silêncio da casa parecia mais pesado, e cada rangido da madeira me fazia olhar para as sombras. Tentei me convencer de que era só minha cabeça, mas a sensação de que algo estava errado não saía. No dia seguinte, evitei a cozinha, ficando na sala o tempo todo, mas ao entardecer, senti um arrepio, como se alguém estivesse me observando. Olhei pela janela da sala, que dava para o quintal, e vi um vulto parado perto do muro. Era a mesma garota, ou pelo menos parecia. Estava de lado, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando algo. Corri para chamar minha irmã, mas quando voltamos, o quintal estava vazio. Minha irmã riu dizendo que eu estava imaginando coisas, mas notei que ela ficou olhando para o quintal por mais tempo do que o normal. Aquilo me deixou com mais medo ainda. As semanas seguintes foram estranhas. Toda vez que eu passava pela cozinha, sentia um frio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim. Às vezes ouvia passos leves, como se alguém caminhasse descalço pelo chão de cerâmica. Uma noite acordei com o som de um copo caindo na cozinha. Levantei correndo, mas a cozinha estava vazia e o copo que eu tinha usado estava no chão, intacto. Minha mãe disse que podia ser um rato, mas eu sabia que não era. Comecei a evitar ficar sozinho em casa. Sempre que meus pais saíam, eu pedia para minha irmã ficar na sala comigo. Ela começou a ficar irritada, dizendo que eu estava paranoico. Mas uma noite, enquanto assistíamos TV, ela ficou quieta de repente, olhando para a porta da cozinha. Perguntei o que era, e ela só balançou a cabeça, dizendo que achou ter visto algo. Depois disso, ela também começou a evitar a cozinha. Meses depois, minha mãe chamou uma benzedeira, uma senhora conhecida no bairro. Ela andou pela casa, rezando, e disse que sentia uma energia pesada na cozinha. Falou de uma garota que podia estar presa ali, alguém que tinha vivido na casa antes de nós. Minha mãe ficou pálida, mas não quis contar nada na minha frente. Só anos depois, ela admitiu que a casa tinha sido comprada de uma família que perdeu uma filha jovem num acidente no canal próximo. Nunca soubemos se era verdade, mas nunca mais vi a garota.
Mudamos de casa no ano seguinte, para um apartamento no centro. Levei minhas coisas, mas deixei aquele medo na casa velha. Até hoje não gosto de passar por cozinhas à noite com medo de ver alguém que não deveria estar ali. Perguntei para os meus pais sobre a história e minha mãe disse que a benzedeira voltou outras vezes para limpar a casa para os novos donos. Minha irmã, que agora mora em outra cidade, ainda evita falar sobre aquela noite que ela olhou para a cozinha. Algumas coisas ficam com a gente, mesmo que a gente tente esquecer. Procurei outras histórias como a minha, relatos de pessoas que viram coisas que não explicam. Encontrei contos de casas antigas, de vultos que aparecem e somem, de lugares que carregam memórias pesadas. O registro do além reúne essas histórias, de arrepiar, que fazem você questionar o que é real. Se você já sentiu um frio na espinha ao passar por um cômodo vazio ou viu algo que não explica, dá uma olhada lá. Essas coisas nos marcam e às vezes é bom saber que não estamos sozinhos. Eu tinha uns 8 anos quando aconteceu, uma idade em que o mundo parecia cheio de magia e mistério. Morava com meus pais num bairro tranquilo de Fortaleza, numa casa térrea com um quintal grande e uma varanda que dava para a rua. A rua era calma, com poucas casas e um poste de luz que iluminava tudo à noite. Eu gostava de ficar na varanda, balançando na rede, olhando os carros passarem ou as pessoas caminhando. Naquela tarde, o sol estava baixo e eu brincava com uma bola, chutando contra o muro. Foi quando vi a mulher de branco. Pela primeira vez, ela estava parada na calçada, do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore. Usava um vestido branco longo que parecia flutuar com o vento, e o cabelo era escuro, caindo sobre os ombros. Não dava para ver o rosto dela, mas algo na postura me chamou a atenção. Acenei, pensando que era uma vizinha, e ela levantou a mão como se respondesse. Sorri, achando que era uma brincadeira, mas quando pisquei, ela não estava mais lá. A calçada estava vazia e o vento parou, deixando um silêncio estranho. Corri para dentro de casa, confuso, procurando minha mãe. Ela estava na cozinha preparando o jantar e disse que não tinha visto ninguém na rua. Fui até a varanda de novo, mas não havia sinal da mulher. O quintal parecia normal, com a bola parada onde eu tinha deixado. Tentei esquecer, pensando que era só minha imaginação, mas senti um frio na barriga que não explicava. Naquela noite, dormi com a luz do corredor acesa, olhando para a janela com medo. No dia seguinte, voltei para a varanda, mas com cautela. Brinquei com meus carrinhos, mantendo um olho na rua. O sol estava forte e o bairro estava quieto, como sempre. Então, vi a mulher de branco de novo, no mesmo lugar, sob a árvore. Dessa vez, ela parecia mais nítida, o vestido brilhando sob o sol, mas o rosto ainda escondido nas sombras. Acenei de novo, meio hesitante, e ela levantou a mão, mas não se mexeu. Fiquei parado, sentindo o coração acelerar. Algo naquela figura parecia errado, como se ela não pertencesse ali. Corri para dentro chamando minha mãe, que veio até a varanda comigo. Quando chegamos, a mulher tinha sumido e a rua estava vazia. Minha mãe disse que eu estava vendo coisas, que o calor podia estar me confundindo, mas eu sabia que ela era real, mesmo que ninguém mais a visse. As tardes seguintes foram tensas. Toda vez que eu saía para a varanda, sentia um peso no ar, como se alguém me observasse. Às vezes via a mulher de branco de relance, sempre na mesma árvore, sempre com o vestido esvoaçante. Ela nunca se aproximava, mas parecia me seguir com os olhos, mesmo sem rosto visível. Comecei a evitar a varanda, brincando dentro de casa, mas até na sala sentia um frio na nuca. Minha mãe notou que eu estava quieto, mas achou que era só saudade dos amigos da escola. Uma noite, semanas depois, aconteceu algo pior. Eu estava na sala, desenhando, quando ouvi um som leve, como passos na varanda. Olhei pela janela e a mulher de branco estava lá, mais perto, parada na entrada da casa. O vestido parecia brilhar sobre a luz do poste. E agora eu via os olhos dela,
fundos e escuros, como buracos. Corri para o quarto dos meus pais tremendo e dormi com eles aquela noite. No dia seguinte, minha mãe verificou a varanda, mas não encontrou nada, nem pegadas. Minha avó, que morava perto, veio nos visitar e notou minha inquietação. Ela perguntou o que estava acontecendo e contei sobre a mulher. Ficou séria. Disse que o bairro tinha histórias antigas, de pessoas que apareciam e sumiam, talvez almas perdidas. Minha mãe não acreditava muito, mas concordou em chamar uma rezadeira. A senhora andou pela casa, rezando e jogando água benta na varanda. Depois disso, não vi a mulher de branco novamente, mas nunca me senti à vontade na varanda. Mudamos de casa alguns anos depois, para um apartamento mais perto do centro. Levei meus brinquedos, mas deixei aquele medo na casa velha. Cresci, mas a imagem da mulher de branco ficou na minha cabeça. Perguntei para minha avó sobre as histórias do bairro e ela disse que uma mulher jovem morreu ali anos antes, numa enchente que levou várias casas. Nunca soube se era verdade, mas evito olhar para árvores à noite com medo de ver aquele vestido branco. Algumas coisas nos marcam, mesmo que a gente tente esquecer. Procurei outras histórias como a minha, relatos de vultos que aparecem e somem, de presenças que não explicam. Encontrei contos de pessoas que sentiram o mesmo, que viram coisas que ninguém mais viu. O canal Registro do Além reúne essas histórias, cheias de mistério e arrepios. Se você já viu algo que não explica ou sentiu um olhar que não estava lá, inscreva-se no canal. Essas experiências nos conectam. E às vezes é bom saber que não estamos sozinhos nas nossas memórias.